Olá, estamos dando início à nossa série de dicas e aulas gravadas, né, filmadas, que serão disponibilizadas no nosso perfil, né, lá na Salve Capacitação, Salve Pós-Graduação e Capacitação, no YouTube. Eu fiz a transmissão primeiro no meu perfil no Instagram, mas a transmissão ao vivo ela só fica no máximo por 24 horas, a gente consegue salvar uma coisa ou outra, né? Então a partir de agora a gente vai começar a fazer as filmagens mesmo, né, offline, e enviar, deixar salvo lá no nosso perfil no YouTube. Vou postar para vocês o link depois, informando o nosso perfil tudo direitinho. E nesse primeiro momento eu vou repetir a transmissão que eu fiz ao vivo no Instagram sobre o uso do desfibrilador. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse camarada aqui, que é o desfibrilador, tá? Esse é um desfibrilador bifásico da Philips. Esse é o que nós utilizamos aqui no SAMU. A maioria dos serviços de atendimento móvel de urgência, SAMU 192 no Brasil, utilizam esse tipo de aparelho. É um aparelho de altíssima qualidade. Ele vem sofrendo alterações e modificações para que ele seja cada dia melhor. É o que nós utilizamos aqui. Muitos serviços no Brasil e fora do Brasil utilizam ele também. Tá? Esse é o modelo Retastart MRX da Philips. É um dos melhores. Ele faz 5 tarefas principais, 5 funções principais dentro da sua atividade, dentro do seu trabalho. Tá? É importante ressaltar que a desfibrilação, né, o disparo de desfibrilação, o uso terapêutico desse aparelho deve ser feito por médicos, por indicação médica, e por enfermeiros em situação de urgência. No entanto, é importante que todos os profissionais da equipe de pré-hospitalar saibam operar o aparelho, ligar, desligar, acomodar, carregar, etc. Para auxiliar no atendimento de urgência e emergência, no atendimento pré-hospitalar, ok? Então, a partir de agora, eu vou mostrar um pouco do painel do aparelho, das 5 funções que eu comentei que são utilizadas nele, tá? Essa é a visão do painel frontal do aparelho, né? Ele tem alguns controles de comando aqui. Nesse botão giratório nós temos o comando para monitorização, para a função marca-passo. Na faixa verde, as cargas de desfibrilação ou de cardioversão sincronizada, né? E girando o botão para o outro lado tem a função DEA, que não é uma função DEA para leigos, é uma função DEA para profissionais, para dar suporte à equipe do SAMU, a equipe de suporte avançado, tá? E no meio aqui o botão de desligar, né? A função de desligar esse aparelho. Aqui nós temos o botão de sincronismo, tá? Que é utilizado para cardioversão sincronizada. A gente vai falar um pouco sobre ela. Todo desfibrilador tem sequência numérica para facilitar a hora da desfibrilação, né? Alguns vão ter a sequência 1, 2, 3, 4. Esse tem a sequência 1, 2, 3. Né? Uma vez que você gira para a área de desfibrilação, a primeira função é selecionar a carga. Segundo, carregar. Está um pouco claro, mas aqui está escrito carregar. E a terceira, disparar o choque, que eu posso fazer ou nesse botão do painel ou no botão daqui das pás convencionais. Tá? O que mais que nós temos aqui? Um botão para mudança das derivações. Certo? Botões de comando que vão funcionar de acordo com o que estiver escrito na tela, na hora que a gente acionar a tela, em uma das suas funções. Botão de regulagem para cima ou para baixo e o botão de OK. Esse desfibrilador ele vem com as 2 bolsas laterais, que é justamente para o trabalho do pré-hospitalar, para você carregar os cabos de eletrodos, cabo de monitorização de oximetria e as pás adesivas e cabo auxiliar do outro lado, tá certo? As baterias do aparelho ficam atrás. Na parte de trás do aparelho ficam as baterias. Ele tem a autonomia de pelo menos 6 horas, uma vez que ele esteja completamente carregado. É importante deixar o aparelho sempre na tomada para que ele faça a sua carga constante. Tá? No momento que eu giro o botão para a primeira função, que é a função de monitorização, ele já vai aparecer aqui na tela. Tá? Como todo monitor padrão, ele vai mostrar a derivação D2. Certo? Que no eletrocardiograma é a derivação utilizada para monitorizar pacientes. Tá? Então, assim, quando a gente usa a monitorização, eu quero saber qual é o ritmo eletrocardiográfico do paciente. Eu já posso verificar isso usando as pás do aparelho. Tá?
Bom, a monitorização ela pode ser feita diretamente com as pás, utilizando as pás como eletrodo, né? E aí eu vou pegar as pás convencionais, né? Colocar o gel nas pás para facilitar a condução elétrica e você ter uma leitura eletrocardiográfica mais limpa e fazer contato com a pele do paciente. Então, se eu encostar as minhas mãos nas pás, na função de monitorização, ele já começa a me dar uma leitura eletrocardiográfica, um traçado eletrocardiográfico, que nesse momento não está um traçado adequado porque eu não estou usando o gel, eu só estou colocando em contato com as minhas mãos na parte metálica das pás. Tá? Corre o risco de tomar um choque ou de acontecer um acidente com choque nesse momento? Não. Desculpa. Não, porque eu estou na função monitorização. Tá? Na função monitorização ele não libera choque, não dispara choque mesmo acidentalmente. Tá? Eu precisaria carregar para poder fazer o disparo do choque. Tá? O que é que isso facilita? Quando você chega no paciente em suspeita de parada cardiorrespiratória, no momento que você aproxima as pás do tórax do paciente, né, e aí cada pá vai ter identificação, uma pá para colocar abaixo da clavícula, né, próximo ao externo do lado direito, e a outra pá no quinto espaço intercostal, em axilar anterior, região precordial à esquerda. Então, quando eu faço isso, eu estou medindo, eu estou avaliando o traçado eletrocardiográfico de base a ápice, que seria o meu D2, tá? A segunda derivação periférica bipolar do eletrocardiograma. Então, quando eu faço isso tocando no paciente, eu já consigo identificar o ritmo, certo? E aí o aparelho automaticamente transfere a monitorização do cabo de ECG para as pás. E aí eu já vejo o ritmo do paciente. Isso facilita para você identificar rapidamente uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular sem pulso e realizar o primeiro choque, realizar o primeiro disparo. Tá certo? Quando você usa o gel, é importante lembrar, coloquei o gel numa pá, coloquei o gel na outra, espalhe no paciente. Não espalhe o gel esfregando uma pá na outra, porque essas pás, como eu falei, elas são eletrodos, elas têm função de eletrodo. Então, se eu fico esfregando metal contra metal, eu estrago o equipamento e diminuo a vida útil do equipamento. Então, aquilo que a gente vê em série, em filme, deixa pro drama da série do filme, não é pra gente aqui, tá? Senão a gente vai acabar estragando o equipamento. Se eu estiver lidando com a situação pediátrica, esse aparelho me permite tirar a pá adulto e transformar numa pazinha pediátrica, tá certo? Para fazer a cardioversão ou a desfibrilação no paciente pediátrico, tá? E aí, se eu quiser voltar para adulto, é só colocar o adaptador de volta e a pá volta a ser uma pá adulto, tá certo? Bom, eu posso fazer a monitorização ou direto com as pás ou com o cabo de ECG. E aí nesse aparelho eu tenho o cabo de ECG, que é esse cabo aqui. Esse cabo não é o cabo que nós estamos acostumados a ver, verde, amarelo, vermelho e preto. Aquele verde, amarelo, vermelho e preto é um padrão europeu. Esse aqui segue o padrão da American Heart. Esse segue o padrão da American Heart, o padrão americano. Tá? Então as cores vão ser vermelho, preto, branco, não tem um amarelo, verde e marrom. Tá certo? Então o que é que facilita você utilizar ele aqui? Você vai ter que saber um pouquinho de inglês para olhar o que está escrito em cada clipezinho dos eletrodos. Tá? Então está escrito RA, Right Arm, braço direito, LL, Left Leg, perna esquerda, e assim vai. Então você vai ter que saber o que é direita, esquerda, braço e pé, né, para saber onde colocar. E o marrom é o precordial, que você vai usar no quarto espaço intercostal. Tá certo? Então, isso aqui eu consigo fazer uma monitorização das derivações periféricas monopolares e bipolares e uma precordial. Se eu quiser avaliar as outras derivações precordiais com o mesmo eletrodo, com o mesmo cabo, só se eu for modificando a posição do cabo. Se eu quiser rodar um eletrocardiograma completo, aí eu vou precisar de um cabo auxiliar. Então esse cabo aqui, que é um cabo auxiliar, ele vai me ajudar a rodar um ECG de 12 derivações nesse desfibrilador, certo? E assim, como os aparelhos mais modernos, os ECGs mais modernos, ele me dá também uma sugestão de diagnóstico com base nas informações que eu alimentar o aparelho, tá? Além do ECG, esse nosso aparelho tem a monitorização também com oximetria de pulso. Então eu posso usar o cabo do oxímetro nele,
Tá? Ele vem com a disponibilidade para você colocar um módulo de mensuração da pressão arterial. Então você pode fazer medida da pressão arterial durante o transporte do paciente. Tá? Nesse aparelho nós não temos, mas a pessoa que adquire esse aparelho pode solicitar a Philips e eles instalam o módulo de mensuração de pressão arterial não invasivo. Tá? Essa é a primeira função de monitorização. A segunda função, que é a função primordial de um desfibrilador, desfibrilar. Eu saio do modo monitorização e venho para a faixa verde. Aqui, se eu selecionar uma carga, carregar o aparelho, corre o risco de haver o disparo. Então aqui não é hora de a gente fazer brincadeira com isso. Então aqui existe realmente o risco do choque acontecer, contanto que eu carregue o aparelho. Então, como é que eu vou utilizar? Da mesma forma, no momento que você fizer contato com a pele do paciente, você vai ter um ritmo no monitor, identificar se é chocável ou não. Então, por isso que a desfibrilação tem que ser feita pelo médico ou pelo enfermeiro, porque os dois têm que saber identificar o ritmo eletrocardiográfico no monitor. Não adianta esperar que o aparelho faça a análise por você. É diferente de um desfibrilador externo automático. A gente vai comentar em outro vídeo. O DEA, ele faz a análise do ritmo e determina se é um ritmo chocável ou não. Nesse caso, não. Né? Nesse caso, o profissional enfermeiro ou o médico vai ter que definir. O ritmo é chocável, o ritmo não é chocável, tá? Para poder fazer o disparo. Certo? Porque você disparar a desfibrilação num paciente que tem um ritmo não chocável é uma iatrogenia. E você pode condenar o paciente a óbito por conta disso. Tá? Daí a importância do enfermeiro, o médico saber interpretar o eletrocardiograma, saber interpretar o que está aparecendo aqui na tela, tá? Na monitorização do paciente, ok? Então vamos lá. Uma vez que foi identificado o ritmo chocável e decidiu chocar, esse aparelho é um aparelho bifásico. Então a carga para o aparelho bifásico são 200 joules, ou conforme a orientação do fabricante. Então alguns desfibriladores têm um conjunto de onda elétrica mais organizado que permite o uso de cargas menores. Então, para isso é importante conhecer o aparelho antes do uso. Pega o manual de instruções, lê o manual de instruções, testa o aparelho, treina com o aparelho antes do uso, para na hora da utilização da parada cardiorrespiratória você estar habituado com o uso do equipamento. Tá certo? Não deixa para se apresentar na hora da parada, porque o risco é grande e você pode cometer heterogenia e prejudicar seu paciente. Tá certo? Então, assim, uma vez que for definida, vamos selecionar a carga. Se o aparelho é bifásico, como esse, 200 joules, ou conforme a determinação do fabricante. Se o aparelho é monofásico, então são 360 joules. Um aparelho bifásico, um aparelho monofásico, ele dispara com uma pá e recebe com a outra. Certo? Um aparelho bifásico dispara com as duas pás e recebe com as duas pás. É um choque de ida e volta, um choque de encontro. Por isso que ele usa uma carga menor e ele é mais efetivo. Então, uma vez selecionado, eu vou segurar as pás aqui, tá? E vou carregar. Vou selecionar aqui 150 joules e mandar o aparelho carregar. Eu posso mandar carregar no painel ou eu posso mandar carregar no botão que vem na lateral da pá, que é o botão de carga, que facilita para o operador. Ele começa a disparar um bip, o aparelho está carregado. Desistir, não vou mais desfibrilar porque o ritmo não é chocável. Eu posso pegar as pás, colocar no estojo e fazer o disparo no estojo. A descarga foi feita no estojo. Mandei carregar de novo. Não vou colocar para disparar no estojo. Se eu tentar disparar no ar, não tem impedância suficiente, então a descarga é interna. Tá? Se eu fizer o contato com as duas pás, também é impedância excessiva, então ele também não vai fazer disparo, vai fazer uma descarga interna. Certo? Carreguei as pás, não sei o que fazer, me deu um branco, eu não lembro o que é que eu vou fazer com o aparelho. Guarda as pás no estojo e desliga o aparelho. Aparelho desligado, acabou a carga. Ele dispersa a carga internamente. Tá? Essa é a função da desfibrilação. Certo? Que vai ser utilizada na parada cardiorrespiratória, adultos ou crianças, dependendo do caso. A carga de criança é uma carga diferente, a gente vai comentar em outro momento também. Tá?
vou usar o gel, não posso esquecer de usar o gel. Qual a importância do gel? Conduzir a eletricidade. O objetivo do choque, da desfibrilação, é alcançar o músculo cardíaco. Se você dispara sem o gel, você queima a pele. O que isso significa realmente? Primeiro, que você causou uma lesão no paciente, na pele do paciente. E segundo, você dispersou carga na pele. Então aquela carga que deveria ir para o músculo cardíaco se perdeu na pele. Tá? Não foi aquela carga total programada, tá, para a reanimação, para o músculo do paciente. Isso se perdeu na pele do paciente. Ok? A segunda função, a terceira função, perdão. Falei da monitorização, falei da desfibrilação, tá, que eu só posso usar na fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. E falo agora da cardioversão sincronizada. Então, para a cardioversão, eu vou usar o aparelho na mesma função, desfibrilação. Só que a carga agora vai ser menor, certo? Então, a cardioversão vai ser utilizada para o tratamento de taquiarritmias supraventriculares. Ou seja, nesse caso, o paciente ainda tem pulso, tá? Uma fibrilação atrial, um flutter atrial, uma taquicardia supraventricular. Então, esses ritmos supraventriculares, onde o paciente ainda mantém pulso com QRS estreito, né, eu posso usar a cardioversão sincronizada. Lembrando que o médico ele vai prescrever primeiro, se o paciente tiver um grau de estabilidade, ele estiver estável, não tiver sinais de choque, sem dor torácica, sem edema agudo de pulmão, esse paciente que está estável, as primeiras tentativas vão ser não elétricas, ou seja, vai tentar a primeira manobra vasovagal, depois vai tentar o uso de drogas antiarrítmicas, e a adenosina é uma das principais. E se nada der certo em relação a essa terapêutica, vai programar a cardioversão sincronizada no paciente. Para o paciente que já chega num quadro de instabilidade, aí vai ser feita diretamente a cardioversão sincronizada. Como é que é feito isso? Eu vou colocar o cabo de eletrodos, o cabo de ECG no paciente. Eu vou usar no caso aqui no momento as passos para vocês verem que está gerando um pouco de ritmo. E vou apertar um botão chamado sincronismo. Esse botão aqui, tá, chamado sincronismo. O que é que o sincronismo faz? Ele sincroniza o momento do disparo do choque com a onda R. Tá? Falando em eletrocardiograma, a gente vai lembrar que as ondas que a gente vai encontrar são onda P, QRS e T. P significa contração, sístole ou despolarização dos átrios. QRS significa assístole, contração ou despolarização dos ventrículos, sendo que R é o ponto máximo dessa contração ventricular, ou dessa atividade elétrica ventricular. E a onda T é o momento da repolarização ou do repouso, do caminho para o repouso dessa massa ventricular, ok? O que é que acontece? Por que o choque tem que ser disparado no momento da onda R? Para proteger o ventrículo. Tá? Então, o momento em que acontece a onda R é o momento em que todas as fibras ventriculares estão eletricamente carregadas. Então, se eu faço uma demanda elétrica com desfibrilador para esse músculo, o ventrículo não vai sofrer a carga. Nesse momento, quem deveria estar relaxando, o caminho para o relaxamento seriam os átrios. Então, por isso que a cardioversão está indicada para esses ritmos não ventriculares, os ritmos supraventriculares atriais. Atriais, septais, da aurícula, etc. Mas supraventriculares. Então, no aparelho vai aparecer um tracinho ou uma seta apontando para a onda R. O que é que vai acontecer? Na hora que você pegar as pás para fazer o disparo, vai encostar no tórax do paciente, fazer a pressão e vai disparar. O choque não vai ser administrado imediatamente, ele vai ser administrado na próxima onda R. Tá? Então, eu me cerco de segurança, como em toda desfibrilação, olho para ver se alguém está encostado na maca ou no paciente, ou se eu estou me aproximando do paciente, peço para todos se afastarem, encosto as pás com gel, espalho o gel na pele do paciente, faço o disparo e espero a descarga. Então, a descarga vai ser feita na próxima onda R, certo? Por isso que o ritmo é sincronizado. Na desfibrilação, o choque é disparado em qualquer momento, tá? Então, é um raio que cai em qualquer momento. Na cardioversão, não. Você tem um raio que tem endereço certo, ele vai cair em cima da onda R, certo? Então, essa é a diferença. Não adianta querer usar a sincronização na hora da parada cardiorrespiratória, tá? Principalmente se estiver falando de fibrilação ventricular, que o ritmo é aberrante. O aparelho não vai conseguir localizar a onda R e não vai disparar. Aí você fica
achando que é o desfibrilador que não está funcionando direito. E, na verdade, o erro foi seu, que selecionou a sincronização. Tá certo? Então aqui eu falei um pouco da monitorização, falei da desfibrilação, falei agora da cardioversão sincronizada e agora vamos falar um pouco sobre a função de marca-passo. Tá? Então quando a gente usa a função marca-passo, primeiro lembrar, eu vou usar a função de marca-passo transcutâneo ou transtorácico nesse aparelho, em substituição do marca-passo natural do coração. Ou seja, o uso do marca-passo transcutâneo e transtorácico, ele é indicado para situações onde o estímulo pode até estar sendo gerado no nódulo sinusal, mas não está passando pelos ventrículos, então não está havendo pulsação, não está havendo batimento ventricular. Daí eu vou substituir o marca-passo natural por um marca-passo artificial, que nesse caso é o marca-passo transcutâneo transtorácico. Esse é o que nós utilizamos no pré-hospitalar. Se você for para um atendimento de pronto-socorro, de unidade de emergência, UTI, você vai encontrar o marca-passo transvenoso. Tá? Então, o marca-passo transcutâneo, ele usa as pás adesivas, certo? São as mesmas pás para a função DEA. Então, nesse caso, eu desacoplo aqui ao lado as pás convencionais. Deixa eu só soltar ela aqui. Então, nesse momento, as pás convencionais estão desacopladas, tá? E vou acoplar o cabo acessório, que é o cabo que conecta no mesmo local das pás convencionais, esse cabo aqui, que é o cabo acessório. Eu conecto aqui no local dele. E conecto as pás adesivas no cabo acessório. Eu tenho pás adesivas adulto e pediátrica, tá certo? Então, no momento que eu faço a conexão, agora eu estou utilizando essas pás para o disparo do choque. No caso do marca-passo, a carga elétrica utilizada é uma carga medida em miliamperes, ou seja, uma carga muito mais baixa, tá? Qual é a intenção? A intenção é transmitir um estímulo elétrico, tá? Aqui nesses pontos de identificação de cada pá, um à esquerda e o outro à direita, certo? Essa é a orientação desse fabricante, ok? Para que essa carga elétrica apenas dispare o estímulo elétrico para o músculo cardíaco alcançando o ventrículo, com uma função de marca-passo natural, no modo sinusal, tá? Mas para isso, essa carga elétrica vai ter que atravessar toda a musculatura do tórax do paciente. Então vai haver contração dessa musculatura torácica do paciente. Tá? Quando eu fiz a transmissão ao vivo, eu mostrei no nosso colega aqui, Augusto, e você dá para ver que há uma contração muscular. É a mesma contração que o pessoal de fisioterapia utiliza para tratamento, como o FENS e o TES. Né? É a mesma contração que a gente vê esses aparelhos vendidos por algumas marcas na televisão, né? Que ficam fazendo contração de abdômen, prometendo um abdômen tanquinho, etc. A estimulação é praticamente a mesma. Tá? A corrente transmitida, ela começa com a carga de 10 mA, 20 mA, que é uma carga bem baixa, a carga de uma pilha pequena, uma pilha palito pequena, duas pilhas palitos pequenas, certo? O número de pulsos por minuto, o número de vezes que o aparelho vai disparar para o paciente, depende da frequência cardíaca do paciente. Se os pacientes têm uma frequência cardíaca de 60 batimentos, não adianta eu colocar o aparelho a 60 batimentos também, porque está igual. Então, o que é que nós fazemos? Nós colocamos 10 a 20 batimentos a mais que o batimento do paciente, para que esse aparelho faça a captura do ritmo elétrico e, a partir do momento que eu colocar o marca-passo, toda vez que o aparelho gerar a espícula ou gerar o estímulo elétrico, vai aparecer um batimento cardíaco logo em seguida, como se fosse a onda P e o QRS. Então, toda vez que o aparelho disparar, o paciente vai responder com um complexo QRS. Aí eu sei que houve a captura, ou seja, que o meu marca-passo artificial está controlando a função cardíaca do meu paciente. Tá certo? Então, o controle é feito também aqui. Eu giro para a função marca-passo. Aqui embaixo, nos botões, eu seleciono
a frequência de estimulação, a intensidade da estimulação e o início ou interrupção da estimulação. Para que isso funcione, eu preciso monitorizar primeiro o paciente com o cabo de eletrodos. Tá? Então, primeiro eu monitorizo o paciente para depois eu usar a função marca-passo. Em algumas situações, é preciso lembrar o seguinte: se o marca-passo não funcionar na posição convencional que foi determinada pelo fabricante, é importante que se faça a colocação transtorácica. Uma pá na região precordial à esquerda, certo? À frente, e a outra pá na escápula esquerda, para que haja uma transmissão elétrica transtorácica, certo? Então, se não houver captura com o marca-passo na sua posição normal indicada pelo fabricante, você faz a colocação transtorácica. Lembrando que na criança, em pediatria, já vai ser uma estimulação transtorácica, tanto para o marca-passo quanto para a DEA. Esse marca-passo ele é temporário, né? Por isso que ele é mais utilizado no pré-hospitalar, em UPAs, no SAMU, até você conseguir levar esse paciente para um hospital, onde instale o transvenoso, porque essa contração muscular ela é incômoda e chega um momento, se você ultrapassa os 40 mA, 50 mA, começa a causar dor no paciente. Então você não pode demorar muito tempo, algumas horas, de uso desse aparelho até você substituir pelo marca-passo transvenoso, para depois programar a implantação de marca-passo definitivo nesse paciente, se for a indicação terapêutica dele. Tá? Outra coisa, o uso prolongado do marca-passo transcutâneo começa a causar destruição muscular e existe o risco de rabdomiólise, tá? Ou insuficiência renal aguda provocada pelo acúmulo dessas mioglobulinas que podem ser eliminadas na corrente sanguínea pelo excesso de contração da musculatura torácica. Tá certo? Falei da monitorização, falei da desfibrilação, falei da cardioversão sincronizada, né? Falei agora do marca-passo transcutâneo transtorácico. E a última função é a função DEA. Então, quando eu te ligo a função DEA, eu giro para cá, para o modo DEA. Posicione eletrodos no tórax do paciente. E aí o aparelho começa Encaixe o conector dos eletrodos a falar comigo como se fosse um DEA de verdade. Tá certo? Bom, só que como eu tinha comentado, essa função DEA é uma função de suporte apenas para a equipe de suporte avançado. Tá? Ela não serve para o uso leigo. Por que não serve para o uso leigo? Um DEA ele tem apenas dois botões. Um botão de ligar e desligar e um botão para disparar o choque. E ele o tempo todo fala com o paciente, com a pessoa que está utilizando, né? O utilizador do aparelho, e só usa as pás adesivas. Se você pegar uma pessoa que fez um treinamento de esporte básico ou de primeiro socorro e pedir para ligar o DEA nesse aparelho daqui, ele não vai saber fazer, porque eu tenho N botões. Tá? Só aqui no painel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 botões. Só aqui, fora os das pás. Então não dá para você pedir para o leigo saber utilizar isso aqui. Tá? Por que isso é suporte para a equipe de médicos e enfermeiros, a equipe do SAMU, a equipe da UPA? Principalmente para o SAMU. Se eu faço atendimento, por exemplo, paciente parada cardiorrespiratória, reanimei o paciente e vou transportar o paciente para o hospital, eu agora coloco as pás adesivas, ligo o aparelho na função DEA e a cada 2 minutos ele vai monitorizando para não ter que ficar colocando as pás ou para não sofrer interferência do movimento do carro na monitorização eletrocardiográfica, uma vez que as pás têm uma adesivagem maior e uma placa metálica maior. Então ele vai monitorar melhor o meu paciente e se ele detectar um ritmo chocável, ele vai indicar o choque. Aí é a hora que você pede para o condutor socorrista parar o veículo e retomar a reanimação do paciente. Então por isso que essa função DEA é uma função de suporte para a equipe que está na reanimação. Eu posso usar também as pás adesivas para desfibrilação convencional. Eu não quero usar as pás convencionais, eu quero usar as pás adesivas. É possível. Você vai usar o cabo acessório, as pás adesivas e vai utilizar no paciente. Lógico que o custo de utilização de pás adesivas é maior do que usar as pás convencionais. Né? Então as pás convencionais têm uma vida útil longa e as pás adesivas são de uso único. Tá? Não dá essa que a gente vê acontecer em muitos lugares, e você pegar a pá adesiva e reutilizar, não tem indicação nenhuma, nunca vai ter. Ela é descartável. É cara, mas é descartável para uso único, tá certo?
Não recomendo fazer como o pessoal da CLS recomenda. Se o paciente tiver muito pelo no tórax, pega um jogo de paz desse, faz a depilação, retira os pelos e pega outro jogo de paz para você fazer a administração do choque. Deve ser a depilação mais cara do mundo, então eu não indico para ninguém fazer. É melhor deixar um presto-barbazinho junto com os equipamentos se precisar fazer a tricotomia do paciente, tá? Então tá aí, essas são as 5 funções do aparelho, tá? É um aparelho que é a mão na roda para a gente no SAMU, para identificação de ritmos, para confirmação, por exemplo, de situações de óbito, né? Esse aparelho ajuda bastante a gente, mas é necessário que o operador saiba utilizar o aparelho. Então, pegar o desfibrilador, procura saber, a marca é Philips, o modelo está aqui embaixo, é um Retastart MRX. Poxa, não sei cadê o manual. Vai na internet. Na internet você vai encontrar manuais de desfibriladores dos anos 90 para cá, tranquilamente você acha. Tá? O PDF, o Word, o que tiver lá, você vai achar conforme aquele fabricante. Ou então você entra em contato com o próprio fabricante solicitando o manual de instruções e o SAC, ou o Serviço de Atendimento ao Cliente da empresa, vai mandar para você tranquilamente aquele manual de instruções. E lógico, se o seu aparelho é tão antigo que não existe mais a empresa, não existe manual de instruções, está na hora de atualizar e comprar um aparelho novo, tá certo? Eu sempre falo que o desfibrilador é um bom investimento, porque é um aparelho que você vai ter ele aí por mais de 20 anos tranquilamente, e ele sendo bem regulado, sempre testado, é um aparelho que vai ter uma vida longa e que vai ajudar a salvar um número muito grande de vidas, tá? Então, termino por aqui, paro por aqui, um grande abraço para todos, quem gostou dá uma curtida, né? Vou falar igual a filha de um grande amigo meu, dá uma curtida, dá um like, segue a gente no canal e etc. Um abração, gente, e até a próxima.